Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Eu tenho uma predileção especial pelo Evangelho de São João. Não sei se vocês repararam, mas a partir do 4º domingo da Quaresma temos lido todos os dias este Evangelho. Na Páscoa também o leremos bastante. São João recolhe palavras muito bonitas de Cristo dando testemunho da sua divindade. Quem pode dizer o que Jesus disse no Evangelho de hoje? Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Só Deus, não é verdade? Depois Jesus diz: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Que bonitas são estas palavras de nosso Senhor. Quem me glorifica é o meu Pai. Ou seja, ele, no mistério da Santíssima Trindade, é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois diz: no entanto, não o conheceis, o Pai, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso. E aí então Jesus fala de Abraão, que é quem Deus escolheu para formar o seu povo. Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus, fechados para acreditar nas palavras de Cristo, disseram, indignados: nem sequer tens 50 anos e viste Abraão? E aí Jesus dá esta resposta maravilhosa, profunda, onde não cabe uma revelação maior da sua divindade. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, não só Jesus já existia antes de Abraão, como existe desde sempre. Por isso usou o verbo ser e não o verbo estar. Não disse, antes que Abraão existisse, eu existia, mas eu sou. Este eu sou refere-se ao passado, ao presente e ao futuro. Que estas palavras de Cristo sirvam para aumentar a nossa fé. Outro dia, uma pessoa com uma certa idade me dizia que de vez em quando lhe batia dúvida se existia tudo o que acreditava.
De fato, esta é a grande questão da fé. Será que eu estou acreditando numa mera elucubração mental? Será que toda a minha crença é fruto da minha imaginação? Será que eu estou louco? Porém, não há como negar que Cristo existiu e que disse estas palavras que estão mencionadas nos Evangelhos. A certeza de que disse estas palavras é atestada por milhares e milhares de pesquisadores que estudam a Bíblia nos mínimos detalhes. A Bíblia é o livro mais estudado no dia de hoje e é o livro mais estudado ao longo da história. Nenhum pesquisador sério da Bíblia nega que Jesus disse as palavras que são atribuídas a ele. O Evangelho de São João é especialmente tocante ao dar testemunho da divindade de Cristo. Que o leiamos com gosto e atenção e ele nos ajudará a aumentar muito a nossa fé. Vale a pena. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.